Olá, você que nos assiste, seja qualquer hora do dia, da tarde ou da noite. Estamos iniciando aqui mais um idcast, hoje com Vanessa Belic, essa pessoa que nós vamos começar a entender um pouco mais dela agora. Vocês vão conhecer o que ela faz, o que ela fez, o que ela vai fazer. E aí, Vanessa? Tudo bem? Muito obrigado aí. Você. Microfone encaixando aqui. Obrigado aí pela sua presença aqui hoje. Vamos bater um papo aí. E aí, Vinícius? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou seguir aqui o script do... Independente da hora que você estiver assistindo, seja muito bem-vindo a esse bate-papo hoje com a Vanessa. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muitas coisas, né? Hoje a gente vai bater um papo legal aqui, já que ela é a minha guru em rede social. É mesmo? Tira minhas dúvidas. Mais ou menos, mais ou menos. Ela é especialista na arte de propaganda, experiente no assunto. Vamos tentar sugar todo o conhecimento dela aqui hoje. Aproveitar bastante, então. Vou fazer esse pessoal que vende mentoria na internet hoje perder dinheiro, que a gente vai aprender aqui de graça. É isso aí. Seria uma influência digital? Ou ainda não? Na verdade, acaba sendo, Sim. Porque ser comerciante é ser um influenciador, assim como vocês são, né? Eu nunca imaginei fazer o que eu faço, só que eu acredito que tudo coopera para uma finalidade. E acabou que, desde que eu abri a escola, já tem uns 6 anos, e acabou que a pessoa associa você a um estilo de vida que é uma influência. Todo mundo acha que é uma influência. Vamos trazer, então, para o início aqui. Vamos lá. O que você hoje está fazendo? O que você está fazendo hoje? Certo. Sei que são muitas atividades que você faz hoje. Mulher é uma coisa complicada. Mulher, ela não faz uma coisa só que, ao mesmo tempo, ela precisa desapegar de algumas responsabilidades, né? E eu morava em Belo Horizonte, já morei lá, em outras cidades de Minas, enfim, retornei para o Espírito Santo, para a Colatina. E há 7 anos eu abri uma escola de qualificação profissional. O que é uma escola? Faz cursos para qualificar e inserir o profissional no mercado. E minha proposta é um custo acessível para a pessoa dar os primeiros passos profissionalmente, né? E aí, esse ano, em abril, faz 6 ou 7, eu estou meio perdida. Aí eu abri a escola, fiquei meio que sem vida aí esses últimos anos, devido a criar uma reputação profissional. Sim. Falo que eu estou começando a viver agora, porque se fosse em outros tempos, eu não conseguiria estar embaixo do Guandu descansando, porque comerciante, quando abre, ele não tem vida. E eu viajava muito. E muito menina ainda, né? Então, ser comerciante, eu até falei essa semana que ser comerciante é ser provado na fé todo dia. Para quem crê, né? Que Sim. Fé é uma questão de escolha. E Cristo deixa a gente livre, né? Sim. Então, já fui ameaçada, a ponto de ter que viajar com segurança. Então, assim, parece algo de filme, mas Sim. acontece comigo, já aconteceu. Então, conta pra gente aí. Agora fiquei curioso. Agora, e eu mais ainda. Já, porque, infelizmente ou felizmente, o comércio, ele é lindo. O comércio é a coisa Sim. mais linda que tem. E o comércio, ele te escolhe e você tem que estar preparado para as oscilações dele. Sim. E uma mulher, eu tinha 25 anos, né? Hoje eu estou com 32. Eu abri uma escola nova, apesar que eu trabalho desde os 10. Então, eu tenho 20 anos de trabalho, de comércio, de vida profissional. Porque eu não cresci num berço que você poderia ficar em casa e esperar 18 Sim. anos para trabalhar. Ou a gente trabalhava ou a gente não comia, não tinha tênis, não tinha roupa. Então, né? Então, não vi numa realidade com esses benefícios. Se você veio, ok, a gente, né, fala Sim. isso. Então, eu tinha que trabalhar. E aí, eu, muito menina, nova, tinha acabado de perder 32 quilos. Rapaz, eu me achava a última bolacha do pacote. E aí, trabalhando com comércio, aí eu meio que me perdi, assim. E aí o comércio, ele vem para esfregar sua cara na vida real. Sim. E cometi muitos erros, até comentei ontem com a Tati que
que eu quis dar passos maiores do que eu conseguia propor, essa elasticidade, né? Então, a vida do comércio não é esse glamour postado, é você deixar de vestir uma roupa para pagar o salário de um funcionário. Então, o meu pé foi forçado a ser colocado no chão. E aí, esse glamour de menina, eu não estava preparada por esse lado sombrio do comércio. E aí, o meu concorrente implantou uma notícia distorcida do meu produto. E aí, eu recebi uma leve intimação E aí, eu convidei um profissional da área de segurança, que é muito meu amigo, e ele me acompanhou numa viagem a trabalho. E até hoje eu começo a rir. Mas chegou a ter algum imprevisto no caminho? Ou não, graças a Deus, ficou só na ameaça, Deus protegeu. Amém. E provou até essa lealdade desse amigo. Inclusive, hoje ele também abriu comércio. E ele já até me ligou, perguntando algumas dicas. E até tomei um café com ele há uns 15 dias atrás, numa instituição que ele trabalha, que ele tem muita influência. Graças a Deus não deu em nada, ele me acompanhou. Quando você está num problema, você vê quem está do seu lado. Sim. E tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você tem as pessoas que você pode contar quando tudo está dando errado. E aí eu descobri ao longo do caminho quem são as pessoas que eu posso contar quando tudo está dando errado. E não só ele, assim, outras pessoas foram se levantando. Eu falei, não, eu posso contar com ele, com ela. E aí foi interessante a ameaça. Bom, isso é bom. Bom, importante que não aconteceu nada demais grave. Mas e aí? E hoje? Hoje você está trabalhando diretamente com quais áreas? Hoje eu tenho a escola ainda, né? Não tenho mais ponto fixo igual eu tinha. Se eu tivesse ouvido conselhos, eu não teria tantos desgastes e prejuízos, porque o estilo de profissional que eu tenho na minha escola hoje já era para eu ter tido antes, mas eu quis me aventurar em algo de menina e igual vocês estavam conversando com o Rafael, o perfil comportamental ele é muito sério, porque ele vai ditando o que você tem estrutura para suportar. Então, por exemplo, se o seu perfil comportamental é um perfil analítico, então você vai suportar tranquilo algo que eu não suportaria. Sim. E eu quis me enquadrar no regime business que o meu perfil comportamental não está nele. E, por não escutar conselhos de pessoas mais velhas, que a pessoa mais velha ela tem uma vivência muito... Né, não é à toa que a Bíblia fala que a gente tem que honrar os idosos e tal, né? Isso é muito real. E eu quis ter uma estrutura que não é meu perfil comportamental. E aí eu fechei meu espaço. Hoje eu atendo com cursos online, em treinamentos, e presto serviço para uma empresa de sistemas, de sites e de marketing web, que aí eu também dou esse suporte. Por ter também experiência na parte de escola, eu também sou formada na área de análise de sistemas, depois fiz coach, né? A gente vai estudando. E aí eu também presto serviço nessa empresa de sistemas e de consultoria e tal. Então, isso vai agregando. Então, eu tenho 2 áreas de atuações hoje. Eu tenho a minha escola e eu presto serviço para essa empresa, que nós estudamos juntos também. E aí me dá o privilégio de conhecer muitos ramos, muitas empresas, estados diferentes. Sentiu, né? Quer ter influência, quer ter conhecimento, tem que conhecer ela. Tem que conhecer ela, porque ela vai te colocar... Ela consegue aprende. Utilizar as ferramentas já da maneira certa. Interessante na fala dela ali que ela citou 2 pontos que me chamou a atenção. Já até sei o que você vai dizer. Primeiro, fé. Tem que ter. Questão de escolha, muito interessante. Você colocou a liberdade que Cristo nos dá. Ele não impõe um fardo pesado. Ele te dá a liberdade para você ser flexível nas suas escolhas. E outro ponto que, cara, eu viajei aqui, foi quando ela falou que, primeiro na fé, já viajei longe, que todas as coisas têm um propósito. E a minha linha de raciocínio é essa. É claro que há momentos igual esse que você precisou do segurança que marcam mais. Sim. E tende a abalar a nossa estrutura. Pô, sim. Isso é natural. Mas quando você tem essa
essa percepção que todas as coisas têm um propósito, cara, é algo que parece que te motiva de dentro para fora. Faz com que você, né, cara, boas. Deu ruim agora, mas amanhã vai mudar. Sim, essa sua ponte, Vinícius. Eu recebi uma pessoa que ela nunca tive contato com ela foi na minha rede social, tinha acabado de tomar um prejuízo muito grande da empresa. Ela, sem me conhecer, ela virou para mim e falou assim: Vanessa, fica tranquila, onde você está sendo humilhada, você vai ser muito próspera. Isso foi dia 12 de janeiro, e eu falei assim, que bacana, né? E até hoje eu não sei quem é essa pessoa. Isso é o legal, né? Isso é o legal, porque é igual que eu estava falando com o Rafael, evangelho é um estilo de vida. Sim. Evangelho é viver o Cristo com aplicabilidade. Não é você estar dentro de uma caixa, igual as pessoas... Não é só vir à igreja, não é... colocam o evangelho como um fardo muito pesado. Por exemplo, quando fala assim, Vanessa, por que você não consome bebida alcoólica? Eu falei assim, porque eu já falo muito. Sou muito explosiva, conheço muita gente, muitas empresas. Já pensou se eu consumo alguma coisa, fico alterada, dou um papelão com alguém que amanhã eu vou precisar negociar com ele. Entende? Então, assim como eu também não tomo refrigerante, assim como eu evito gordura, assim como eu tento fazer uma atividade física. Que pessoa evoluída. Então, não quer dizer... Sabe, Vinícius? Entendi. Não quer dizer que eu não estou crucificando você Deixa eu me esconder. pelo teu estilo de vida. Sim. Por que eu comecei a parar de comer tudo que eu queria? Porque eu peguei um ônibus errado em Belo Horizonte, fiquei no meio do morro, sozinha, 8 horas da noite, e eu não consegui subir o morro. Isso foi a minha motivação para perder 32 quilos. Segunda motivação, minha garganta infeccionava toda semana. Por quê? Imunidade baixa. Sei que eu tenho que me alimentar direito. Então, assim, o meu estilo de vida não passa nenhuma perfeição, até porque eu sei como é que eu sou estressada no trânsito. Eu sou tão estressada que eu fiz um voto com Deus que eu não buzino, porque senão eu vou morrer. E eu não estou dirigindo só em Guandu, eu dirijo em Vitória, eu dirijo em Cachoeiro. Então, se eu buzinar aqui, eu ainda tenho gente que me conhece. E lá? Enfim, então, o estilo de vida, ele vai falando por si, sabe? Eu estou adotando esse estilo aí. Lá em casa agora é só banho de porco, porque é natural. Amo docinho também. E já tem uns colegas, hoje... O Rafael estava lá em casa, ainda não. Tem que ter airfryer. Eu ia comprar uma, mulher falou que era besteira e agora ela quer uma. Rapaz, ontem eu falei em casa. Isso aqui foi a melhor invenção dos últimos anos. É perfeito. Sim. Aí o pessoal, cara, vamos começar a caminhar? Eu falei, bora aí, eu já estou querendo, mas eu estou esperando, eu estou igual a faculdade. Vamos formar esse grupo aí. Eu estou esperando formar a turma, entendeu? Aí o pessoal, vamos. Vamos formar esse grupo aí. Tem gente na produção já tem gente na produção levantando a mão. 7 horas da manhã, eu falei, não dá. Não, 7 horas da manhã? Não dá, não. Depois aí a gente está com um projeto amanhã. 6 da noite, 6 da tarde. Se tudo der certo, né, amanhã a gente vai lá conhecer o local. Se estiver funcionando, eu vou encaixar você no grupo lá. Opa. Gostei de ver, tá vendo? Eu quero fotos, tá? Porque o estilo... Segunda-feira a gente começa. Eu quero fotos. Não, é interessante como que abre vários leques, né? O estilo de vida realmente é ligado a muitas coisas. Sim. Igual ela falou a questão da bebida alcoólica. Tem gente que já leva para o outro lado. Ela sabe que não é o perfil dela, que vai ser prejudicial a ela. É natural. Sim. Mas eu acho também que, além do que ela citou, a questão da bebida alcoólica, a gente não sente essa necessidade. Sim. A gente preencheu essa necessidade com outras coisas. Porque eu tenho uma experiência. O Espírito Santo preenche de forma que não há necessidade. Sim. Porque, assim, eu penso, né? Eu não nasci em lar evangélico, então eu bebia, né? Eu já fui viciado em cigarro. E eu lembro que, quando eu não bebia, antes de eu começar a beber, eu achava aquilo horrível. Pois isso era horrível, por que eu comecei a beber? O que eu quis preencher ali? Eu sei exatamente que, quando eu comecei a fumar, eu achava que eu tinha que estar enturmado com a galera. Era modinha. E quando eu preenchi com Cristo,
Para quê? Eu já tenho o que eu preciso. Eu já estou Exatamente. satisfeito. Eu não preciso mais de mais nada para me sustentar, para preencher. Eu não tinha necessidades mais. Então, para mim, hoje é natural. Não... E é tranquila essa questão, porque a gente recebe convites, né? Graças a Deus, tem pessoas que gostam da gente porque nós somos, Sim. né? E eu era uma pessoa muito amarga, sabe? Muito amarga. E o processo de conhecer Cristo diário é deixar você uma pessoa mais leve. Por isso que fala que o Cristo ele tira o peso, né? Então, quanto mais você passa a conhecer, mais ele vai tirando os pesos, as opressões. E aí hoje eu fico pensando assim, como que eu era uma pessoa amarga? E eu sempre me senti muito amada. Por exemplo, eu estou aqui, eu não tomo refrigerante. A gente foi comprar. Eles compraram minha água com gás e eu não pedi para isso. Sim. Parece uma coisa simples, mas não é. Isso é afeto. Sim. O que você faz para construir um laço, a pessoa ela cria um rapport, uma afinidade que te... Sabe, quando ela precisar, você vai estar ali? Lógico que cada um com as suas condições. Então, essa afinidade, esse carinho, é um descanso mental. E esse estilo de vida é um estilo de vida que é com Cristo, porque eu lembro da amargura que eu tinha antes e eu falo assim, gente, eu era uma pessoa muito suportável. Eu era muito chata, não que hoje a gente é High School Musical, né? Nossa, todo mundo me ama, me adora, isso é mentira, não é? Até porque a gente é raça ruim, né? Estou brincando. Mas eu fico falando assim que se eu fosse ver, Vinícius, Pablo, eu teria programação todo dia de pessoas que não vivem a mesma vida que eu vivo, mas que elas estão no estilo dela e quando eu vou, querem que fica lá. Aí eu falava assim, nossa, Pai, Deus, isso é massa, porque a pessoa foi para a beira do fogão e preparou coquetel e minha água com gás do lado. Eu quase chorava, eu às vezes com a fome não dava tempo de fazer comida. Aí uma vez eu fui num culto, uma mulher veio de São Paulo, e a minha igreja é muito pequenininha, com a Latina. A mulher virou para mim e falou assim, você fica surpresa porque você se sente amada. Eu falei assim, nossa, demais a conta, é verdade. E eu recebo muito afeto. E a mesma proporção que eu recebo, cara, se eu não posso melhorar a tua vida, eu também não atrapalho. Sim. Se você fala que tua camisa é amarela, se você tem paz com ser amarela, mesmo que eu não acredito, velho, sucesso. E Cristo, ele não impõe nada. Cristo, ele não impõe, ele tira peso. Que aí é o que ele falou, né? Sim. Que aí a gente vai trabalhando num processo de paz. Você erra, Vanessa? Todo dia. Mas Cristo, ele te fala também. Sim. Te fala. Vamos lá, você tocou peguei um ganchinho do que você falou aí. Sua igreja é pequena. Muito. Como é que você chegou lá nela? Eu me converti em uma maior, mas passou um tempo, Deus me incomodou para mudar. Não sei se vocês entendem esse linguajar. Sim, sim. Deus incomodou. E eu bati o pé e falei que não ia. Não vou. Aí uma manada de amigos foram para uma outra, porque era mais acessível. Eu fui junto, falei, filé, vou também. Eu não consegui assistir o culto. Deus começou a incomodar. Eu falei assim, gente, eu não estou com gases, não estou com dor de barriga. O que está acontecendo? E Deus falou assim, que o meu período em uma congregação tinha acabado, que eu não era para ir aonde todo o meu grupinho da Luluzinha estava indo e que eu teria que ir para uma pequenininha, quase na saída da minha cidade. Eu ando como se fosse daqui até naquele posto de gasolina Resplendor. Eu ando muito para ir para a minha igreja, uma igreja pequena. Amo igreja pequena. Eu só achei interessante por que Deus mandou ir para lá. Porque um pastor que eu conheço ele, a esposa, já dei aula para os filhos, para um dos filhos, a gente já tem um carinho, eles assumiram lá, só vou poder falar para você no futuro, mas que mandou eu ficar lá, mandou, e aí nesse meio tempo eu já fui convidada para participar de um estudo bíblico na casa de uma outra pessoa, e aí você vai falando assim, Deus, qual é o próximo passo? Não sei. Nós aqui no nosso bate-papo, a gente já chegou no nosso encontro de homens a falar sobre isso. Né? Eu ia falar isso agora, porque você deu o gancho perfeito, né? Vou te dar um exemplo claro. Paulista,
Veio de São Paulo, veio para parar aqui. Sim. São Paulo? São Paulo. Ai, que delícia. Amo Capital. São Paulo. Capital? Carioca, vim parar aqui. E aí, quer exemplo? É isso aí. Deus coloca a gente e quem sabe os planos é Ele. A gente só está aqui para cumprir. É verdade. Vai, sim, Senhor. Como ide, né? Ide. Estamos aqui. Ah, já fui muito mais teimosa do que eu sou hoje. A teimosia... Né? Já foi muito pior. Tem dia que eu falo assim, não vou. Vai pedir isso, não vou. Não vou, porque eu não vou, porque eu não vou, porque eu não vou. Passa 30 minutos, você vai. Teimosia, esse é um tema que eu conheço muito bem. Eu sou um pouquinho teimoso. O diretor ali já deu uma olhada. Para muita coisa eu sou teimoso. Para muita coisa eu sou teimoso. Só que nessa questão dessa do obedecer, não vou, isso eu não faço mais. O tempo já foi bastante cruel e já disse para mim, vai. Aí agora só digo, sim, Senhor. Sim, Senhor. Já não tenho mais o controle sobre mim. E o interessante, isso pulsa no meu coração, porque quando a gente vive, igual eu estava falando com o José, quando você vê um filme de guerra, que você vê um tratamento. Por isso, os jovens precisam voltar a ver filme de guerra. A gente precisa inserir nesses jovens o que é uma guerra. Porque quando você vê um filme de guerra baseado em fatos reais, o seu emocional, ele está à flor da pele. A tua identidade, ela é esmagada. Como que filme de guerra, ele me confronta? Porque você vê alguém que não tem o que comer, que não tem o que beber, que está sangrando, que perdeu um familiar e ele está na guerra. Uma coisa é eu andar daqui até Aimorés, outra coisa é eu andar daqui até Colatina no sol. A exaustão física, emocional, ela vai a pico. Então, a gente precisa realmente ter uma postura de preparar os nossos adolescentes, os nossos jovens, para sustentar uma vida com relevância. E uma vida com relevância envolve um esforço. Até na carreira profissional... Né? Porque eu não consigo dissociar carreira profissional de vida proposital, não consigo. Para mim, é separado e junto ao mesmo tempo. Né? Igual o José falou, é muito bom você trabalhar em algo que você gosta. Não trabalho em algo que eu não gosto, porque vai virar um inferno. Né? Então, quando você vai para um filme de guerra, você vai para aquela existência, você se coloca na pele, o mimimi fica de lado. As fofoquinhas ficam de lado, as diferenças pessoais e intelectuais elas ficam de lado porque você está em guerra. Nós estamos em guerra. A pandemia é uma guerra. O vírus Covid ele é uma praga. Acreditando ou não, está na Bíblia. Se você quer acreditar ou não, beleza. Sim. Mas nós estamos em guerra. O Brasil ele é o maior consumidor de antidepressivo. Sim. Isso, para mim, é uma guerra emocional. Demais. E espiritual. Então, assim, com certeza. Cada um faz a interpretação da vida de uma forma. O que eu viver que não for coerente... Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Vanessa, você acha que você é a dona da razão? Eu falei assim, eu não acho, não. Só que o futuro vai falar se eu estou vivendo correto ou não. Sim. Agora, uma coisa eu posso te falar. Eu não obrigo você a ter o mesmo estilo de vida que eu. Você é livre. E nós vamos continuar batendo papo, tomando água com gás, tomando café. A amizade é a mesma. Agora, se amanhã eu vou colher ou pagar ou não, a gente vai... Porque é muito assim, não usa rosa. Por quê? Porque rosa é errado. Aí amanhã você... Não, eu vou usar e amanhã eu vou pagar o preço. Você quer tomar Coca-Cola todo dia? Tranquilo, véio. Amanhã você vai pagar o preço. Ou não. Escolha é sua. O organismo é seu e Deus dá a opção. Então, essa coisa da imposição eu não curto, sabe? Sim. Tipo, porque Cristo, ele nunca me confrontou, Vinícius. Cristo nunca me confrontou me acusando. Ele me confronta com cuidado. Sim. Então, eu não consigo ser confrontado com acusação por ser humano, porque ele não me confronta com acusação. É estranho, mas o evangelho não é uma... Não consigo falar algo, mas não tenho que inventar. Eu posso virar para a Tati e falar assim, pô, Tati, você comprou minha água com gás, mas cadê meu limão? Né? Sim. Cristo não fala assim. Não. Ele toca no coração da Tati para comprar água com gás e só.
Ele não impõe ela a comprar. Se ela compra e faz um agrado comigo, a alma dela prova uma obediência, o espírito dela se transborda, porque ela, sabe? Então, não é pela obrigação. Então, o estilo de vida que a gente vai vivendo com Cristo, vai dando a qualidade de vida para o Pablo, para o Vinícius, para a Tati. Aí fala assim, mas vocês fazem nada, vocês são felizes? Aham. Mas você é feliz indo trabalhar, você é feliz indo para a sua loja, você é feliz indo... Mas você é feliz? Aham. O Cristo, ele te dá essa leveza. Ele que preenche isso aí. Exatamente. Muita gente que não viveu essa experiência ainda, não faz ideia, não consegue compreender. Pô, mas por que esse cara está sempre loucura. De bem? O evangelho para mim é loucura. Esses caras são doidos. É João. Esses caras são doidos. O evangelho para mim é João. É João, cara. É um cara totalmente fora dos padrões, entende? Para mim é isso, porque é um pensamento meu. Uhum. Independente do lugar que eu estou, esse é o meu pensamento, a minha visão de evangelho, que é o seguinte. É isso que você falou. Cristo não impõe. Nada. E a gente também não deve impor. Não. As pessoas têm que ver o quê? A diferença que tem e pegar as coisas boas. Pô, mas você está tão diferente. Você tem uma dificuldade ali, mas você enfrenta de uma forma tão sutil. Sabe? Você não me acusa. Aí você pega, pô, eu quero ser igual a você, eu quero parar de ser um acusador. Exatamente. Porque pessoas, Cristo não acusa. Isso aí, absorve, sabe? É uma coisa que é absorvida. Eu fico impactada. Acredito que, com todos os defeitos que eu vou ter amanhã, a forma com que eu lido com o meu defeito e com o seu defeito é a forma com que vai me dar paz para seguir. E, se não tiver coerência, pode ficar tranquilo que a nossa alma vai cobrar com peso. O maior testemunho nosso é a nossa conduta, né? Já dizem, né? Às vezes você não precisa, chega num lugar, você não precisa nem falar nada. As pessoas olham suas atitudes e falam, meu, é diferente. E tem muito erro. A gente é só viver, sabe? Que são tanto. Eu vindo para cá falando desse podcast e eu falo assim, nossa Deus, são tantos erros, são tantas falhas. Deus já confrontou um tipo de palavreado dentro de uma ligação comercial. E eu falando assim, como é que eu explico isso numa roda? Eu falo assim, tu tá de sacanagem com a minha cara. Quer que eu mude o palavreado? E eu não estou falando de palavras pesadas, eu estou falando de palavreado comum. Sim. Então, vai entender, ele dá uns toques na gente. Que depois você tem que tomar água com gás. Sim, é inexplicável. Eu não consigo parar para você. A gente pode errar, mas a gente sabe o caminho de voltar, né? Sim. A gente sabe o caminho de voltar. Sim. Você vê que a Vanessa começou a falar, eu fiquei até sem palavras aqui. Teve um momento que eu fiquei assim, bebendo das experiências viaja, né, dela. Cara? Né? Fiquei bebendo das experiências dela. E muita coisa do que você falou bate de acordo com o que a gente vive no dia a dia. Eu espero também que a gente possa... Quando eu idealizei a ideia de um podcast, foi pegar aquelas coisas que a gente vem vivendo e levar para que outras pessoas possam absorver. Eu ouvi uma vez do Juninho Afran, num podcast, ele falando que durante um tempo ele ia para Deus tocou no coração dele de aceitar um evento. E ele foi muito criticado por ir nesse evento. Muitas pessoas criticaram ele demais. E ele sentou e falou com Deus, por que o Senhor me colocou nessa e tal? E falou que chegou lá, tudo deu errado. Porque ele começou a cantar, não tinham liberado as pessoas para entrar. As pessoas, quando foram entrar, já estavam na 4ª música. E eles tinham pouco tempo, porque assim, tinha um horário para iniciar. Já tinha iniciado a transmissão para as pessoas pela internet, pela TV, as pessoas já estavam acompanhando. E ele precisava fazer o show, nem que fosse só para a TV. E não tinha plateia. Ele falou assim, eu vim num evento do mundo, pensando, vou fazer um evento que eu vou trazer as pessoas, vou falar de Cristo, mesmo que eu não possa falar, mas eu vou louvar aqui, as pessoas vão ser, porque o louvor também fala com o coração das pessoas. E aí eu vou agraciar essa galera, e foi que as pessoas já foram entrar na 4ª música, eles só iam cantar poucas músicas, já pegou no final, não teve oportunidade de falar nada, e foi embora. E durante muito tempo aquilo ficou na cabeça dele, cara, por que eu fui fazer lá? Eu só fui criticado, as pessoas do meio evangélico vieram em cima de mim.
E aí ele falou que um dia ele estava num café e encontrou com uma pessoa e falou assim, cara, eu fui num show teu. E ele falou para ele, aquele show lá, assim, do Rock in Rio. Pá. Aí ele falou assim, legal. Assim, e eu não era crente, e hoje eu sou pastor, eu tenho uma igreja, e eu tenho mais de, sei lá, agora não lembro exatamente o número, mas muita gente. E eu tenho um movimento muito bom com os jovens e tal. Aí ele virou assim, falou assim, assim, às vezes a gente não vê, e a gente, às vezes, pode ter ido... Que, se não foram outras pessoas tocadas ali, mas era para ele. Às vezes era só para ele. Porque às vezes a gente está num culto e uma pessoa só, às vezes, aceita o apelo, e a gente pensa, pô, tão pouca gente, tão pouco, né? Mas não é por quantidade. Às vezes era só para aquela pessoa mesmo que você tinha. É só ela. E ela é que, às vezes, é ela que vai fazer o lá na frente, que vai trazer mais. É porque se você ajuda uma pessoa, você ajuda uma família. Se você ajuda uma família, você ajuda parte da sociedade. Se você melhora a vida do Vinícius, você melhora a vida da família toda dele. Então, e aí, né, isso é Cristo. É melhorar a vida. E o intuito aqui é que, de alguma forma, toque alguém, e alguém... Eu espero que lá na frente alguém venha falar comigo, pô, assisti que negócio assim, vocês falaram sobre isso, e eu passei por isso, e hoje a gente está assim. E... Não dá tempo de falar aqui, mas eu fico atiçada, porque... Fala aí. Pode falar? Dá tempo? Pode, dá. Pode? Tá. Vai. Depois a gente dá um jeito de encaixar com o editor ali, um esquema ali. Deus deu um direcionamento de orar para a vida conjugal de algumas amigas casadas. E eu não sabia, não entendi nada, estava trabalhando, estressada, cansada, com fome. Eu falei, não vou, estou ocupada. Aí Deus voltou, eu falei, gente, a vida conjugal, o ato conjugal em si, Deus nunca tinha me pedido isso. Beleza, Deus, não estou entendendo. Aí comecei, 5 segundos todo dia de manhã, rapidinho. Aí a gente foi se encontrar, uma delas começou o bate-papo chorando. Eu falei, o que foi, menina? Ela teve uma experiência lá, e ela e o marido, a ponto do marido notar, ela falou assim, o marido virou para ela e falou assim, amor, você notou que a gente está diferente? Aí ela, o que foi isso? Aí ela ficou quieta. Depois ela veio e me contou da vida conjugal, do ato e tal, chorando. Aí eu falei assim, então foi para você que Deus mandou eu orar, porque ele não falou para quem que era, só falou que era para um grupo, esse grupo são 4 naquela época, e ela teve... Gente, essa experiência eu preciso limitar, porque são palavreados bem reduzidos por um grupo. Sim. Só que o que ela viveu, o que ela tem vivido, a forma com que ela vive com o marido, quando eu olho, eu fico tão feliz, porque, cara, Deus me deu uma mini revelação, totalmente desconfigurada de um contexto, e hoje ela viveu, e eu estou falando de alguém que crê em Cristo, mas Deus, ele quer tanto que a gente vive em comunhão, que ele não necessariamente vai falar direto com você, ele pode falar comigo. E isso é lindo, né? E eu falo que toda vez que ela tem um problema, né, lá, e a gente ora, eu falo assim, a gente já sabe o caminho, né? A gente já sabe o caminho. Você não vai bater de frente com o teu marido, porque com o homem não se bate de frente. O homem você jejua, porque ele é o cabeça. Entender essa questão que vocês são cabeça, também Deus ministra muito no meu coração, porque eu venho de uma personalidade muito ativa, muito de fazer, e saber que vocês são cabeça é um conforto. E só quem entende esse conforto de ter um cabeça que entende o casamento. Eu costumo brincar que é igual o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o avô do Homem-Aranha fala assim, grandes posições, existem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, o Homem-Aranha ministra muito no meu coração, cara. Por isso que eu gosto da Marvel. E é por isso. Rapaz, porque... Veio um cara aqui uma vez que falou do Homem-Aranha também. Você lembra? Lembro. Amo o Homem-Aranha. E é por isso, porque o homem, ele é o cabeça. E muitos casais precisam receber essa porção de evangelho, porque para uma mulher, quando o homem abre uma porta, puxa uma cadeira, é uma autoridade que a gente se sente protegida. E eu demorei a entender isso. E muitas mulheres estão demorando a ceder essa autoridade para vocês, e os homens, eles não estão sabendo lidar, às vezes, porque não teve uma presença paterna, né, presente, por falha cultural, por ir na onda de amigos que não têm o que acrescentar numa vida conjugal.
enfim, fica ouvindo o que não deve, e eles estão perdendo o papel da honra. E foi por isso que Deus ministrou para mim jejuar por esse grupo, e aí depois eu jejuei só por ela, porque ele tinha umas posturas que ela não concordava dentro do evangelho. E eu falei assim, está casada, né? Não tem agressão física, verbal, então não tem crimes no contexto, né? Sim. Se tivesse crimes é outra coisa, mas como não tem crime, eu falei assim, minha amiga, vamos jejuar? E aí são temas de muitos bate-papos. A gente já está indo para o término aqui, mas isso é a questão do corpo, né? Que é descrita lá no nosso manual. Um é braço, um é pé, um é o dedinho. Pô, sou menos importante? Não. Não. A questão do corpo é isso aí. E algo que eu quero compartilhar aqui, já encerrando, eu já me questionei, e até compartilhei com o nosso diretor José, já compartilhei com ele no grupo dos homens. Eu me questionei, é um período de questionamentos, que eu peguei e falei assim, Deus, espera aí, me tiraste do conforto da minha família lá, me coloca no lugar, outra realidade, totalmente fora, uma cidade que não para, é 24 horas funcionando. Sim, sim. Aí você vem para uma que é limitada, sábado, meio-dia, para tudo, domingo então. E eu comecei a questionar. Eu falei, mas tantas promessas, tantos alvos, tantos objetivos. E Deus ele ministrava nitidamente. Eu comento com a minha esposa que tem vezes que a gente pede para Deus dar aquela sacudida na gente, e depois a gente fala assim, pô, podia ser mais leve, né, cara? Mas, tipo assim, mas você cutucou. Sim, sim, né? Então tem hora que ele vai falar, para, já falei. E ele ministrava que é como se fosse uma escada. Eu tenho uma promessa feita sobre a sua vida, mas eu não posso revelar tudo para você agora. Sim. Porque você não vai ter o quê? O amadurecimento, e você não vai ter a estrutura para suportar tudo. Então, conforme você vai subindo uma escada, você vai avançando etapas, degraus. E cada degrau que você vai subindo, ele vai revelando algo para você ir amadurecendo. Se ele de cara ele falasse para você nessa experiência que você teve, ora para fulano, talvez você já ia ficar preocupada. Sim. Você ia falar, pô, mas o que está acontecendo com fulano? Não, simplesmente ora por esse grupo aqui. Isso aí. Por quê? Porque você subiu um degrau. Sim. E quando você subiu o outro, através da oração, aí que veio à tona o porquê do propósito de Deus. Aí você teve o quê? Paz para exercer aquilo que Deus exigiu de você. Deus é lindo demais. É massa. Maravilhoso. Muito obrigado. É um prazer meu. A gente vai ter mais tempo, vamos fazer também mais uma parte, né? A gente pegou hoje curtinho. Vanessa, parte 2. Vanessa, parte 2. Até para ela poder ajudar a gente sim. na questão lá das mídias sociais. Ah, com certeza. Porque não deu tempo de fazer hoje, mas eles vão fazer. Precisa. A gente tem a imagem, né? Ela deu um up na minha loja esses mesmo? uns dias aí, ficou bom lá, ficou massa. Vocês são resposta de oração de muitas mulheres. Pode ter certeza. Amém. Amém. É Valeu. isso aí. Até a próxima, se a Deus próxima. quiser. Fechou?